Agora, considerando essa situação de uma iminente crise, de terrível desemprego que será causado pela automação, qual é a posição dessas pessoas e organizações que apoiam a massiva e a intensa implementação da quarta revolução industrial? Muitas delas dizem o seguinte, que assim como foi com as outras revoluções, será também com a quarta revolução industrial. Se você olhar na primeira revolução industrial, pegando novamente o exemplo do tear mecânico, ele realmente acabou com o emprego dos tecelões. Só que ele também criou novos empregos. As máquinas precisavam de peças para serem trocadas. Precisava de pessoas para trocar essas peças, ou seja, precisava de mecânicos, precisava de pessoas para fazer a peça, para trocar as peças, para dar manutenção em todo o parque industrial. Então, novos empregos foram surgindo. A mesma coisa aconteceu no século XX. Com a chegada dos automóveis, muitos ferreiros, então, começaram a ficar sem negócio. Porque quem precisava agora de ferradura para os seus cavalos? Se os cavalos, as charretes, as carroças começaram a desaparecer das cidades. Então, muitos dos antigos ferreiros, eles se transformaram então em mecânicos de automóvel. Então, muitas dessas pessoas dizem o seguinte, que na quarta revolução industrial a automação vai liberar as pessoas para buscarem novas vocações que exigem uma aptidão cognitiva muito mais complexa e de que o computador não possa realizar. Em uma entrevista que o senhor Klaus Schwab disse agora em julho de 2017 para a Globo News, no programa Milênio, ele fez a seguinte afirmação. Diante dessa nova era de transformações tecnológicas que estamos vivendo, a qual irá levar à obsolência muitas das funções atuais, o grande desafio será criar novas habilidades que venham ser necessários para atender aos setores do comércio, indústria e serviços. Além disso, também será preciso descobrir como criar os sistemas de treinamento capazes de qualificar as pessoas o máximo possível. Então perceba que para esse senhor, o Klaus Schwab, a questão toda gira em vencer esse desafio de criar novos empregos em que as máquinas não consigam realizar melhor do que nós e treinar as pessoas de forma a ficarem aptas a assumir tais empregos. Mas será que ele não está sendo otimista demais? Ou será que ele está sendo realmente honesto nessa sua afirmação? Já o italiano Federico Pistono, ele vai muito mais além e deixa a coisa bem mais clara. Federico é formado, ele é bacharel em computação pela Universidade de Verona, na Itália. Estudou também na Singularity University, que está localizada em uma base de pesquisa da NASA, lá no Vale do Silício, na Califórnia. Ele escreveu um livro chamado Os Robôs Roubarão o Teu Emprego. Mas tudo bem. Nesse livro, ele disse o seguinte: a realidade é que os novos trabalhos criados pela tecnologia empregam uma fração muito pequena das pessoas e requerem um alto nível de educação, flexibilidade, inteligência, empreendedorismo, só que a maioria das pessoas não possuem esse perfil. Ainda segundo Federico, diante de mudanças tão rápidas, nós não seremos capazes de educar os milhões de trabalhadores que perderão seus empregos. Muitos deles já de meia idade, para estar em condições de ocupar esses novos tipos de trabalho. E ele continua dizendo o seguinte: a ideia de que a sociedade pode manter o número de empregados dada a expansão exponencial da tecnologia, o aumento da automação e o amplamente difundido desenvolvimento da manufatura personalizada barata é simplesmente irrealista. Os trabalhos antigos não vão voltar. Os novos trabalhos serão altamente sofisticados e tecnicamente e criativamente desafiadores. E apenas um punhado deles serão necessários. A questão é simples. O que fazer com as milhões de pessoas que se encontrarão tão aquém dessa nova realidade e que não têm os meios para nem mesmo começar a aprender habilidades sofisticadas? Então observe que, ao contrário de Schwab, Federico ele já escancara a verdade.
dizendo algo muito importante, levantando essa questão de o que fazer com essa multidão de pessoas que vão perder o seu emprego para a automação e não conseguirão voltar para o mercado de trabalho, porque os empregos serão muito poucos. E os que terão exigirão um nível intelectual de conhecimento altíssimo, que poucos conseguirão o sucesso de poder assumi-los. David Ritter, o CEO do Greenpeace Austrália Pacífico, escrevendo para o The Guardian, um jornal britânico, ele disse o seguinte: o futuro do emprego será feito por vagas que não existem. Indústrias que usam tecnologias novas em condições planetárias que nenhum ser humano já experimentou. Então, diante dessa situação tão terrível, recentemente surgiu uma nova proposta, que é distribuir para os cidadãos uma renda básica universal, para que eles possam ter, no mínimo, um meio de sobrevivência. A renda básica universal não é uma ideia nova. Na verdade, ela existe há décadas. Mas agora ela ganhou muita força, pois tem sido encarada como uma resposta às profundas mudanças decorrentes da evolução tecnológica, de forma a proteger milhões de seres humanos da desigualdade que tais mudanças poderão gerar. E com a finalidade de impulsionar essa proposta da renda básica universal, algumas personalidades como o Prêmio Nobel de Economia, Angus Deaton, e também pessoas ligadas ao setor de tecnologia, eles começaram então a aparecer na mídia declarando seu apoio à proposta. Eu separei aqui algumas notícias para a gente ler juntos. Aí está. Elon Musk duplica a renda básica universal. Vai ser necessário. Em entrevista à CNBC em novembro, Elon Musk, o CEO da Tesla, também da SpaceX, juntou-se a uma lista crescente de executivos de tecnologia que apoiam a renda básica universal como uma possível solução para o desemprego generalizado que a automação provavelmente causará. A renda básica universal é um sistema no qual todos os cidadãos recebem uma quantia padrão de dinheiro a cada mês para cobrir despesas básicas como alimentação, aluguel e roupas. Nessa outra notícia, lemos que o fundador e CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, se juntou com os figurões do Vale do Silício para pedir que o governo dê dinheiro a todos. Durante seu discurso em uma formatura de Harvard, em maio de 2017, Zuckerberg, além de outros assuntos, também aproveitou para falar da importância de que se adote a renda básica universal. Essa próxima notícia é sobre o também bilionário Richard Branson, fundador e CEO do grande grupo de empresas Virgin. E o título da notícia cita uma frase de Branson que fala na entrevista que é: a renda básica universal está chegando. Em uma das suas declarações, esse bilionário também disse o seguinte: eu acho que com a chegada da inteligência artificial e outras tecnologias, é inevitável que surja um grande risco de desigualdade de renda. Não há dúvidas que a tecnologia eliminará empregos. Por isso é necessário que novos tipos de trabalho sejam criados, mas também um tipo de salário mínimo básico, ou uma renda básica universal deverá ser instituída, para que não haja ninguém que tenha que dormir na rua. Para Bill Gates, o mundo ainda não está preparado para um programa de renda básica universal, mas esse será o único caminho. Ele também tem dito que a renda básica universal deveria ser algo como um imposto sobre robôs, ou seja, quem deveria pagar boa parte dessa conta seriam as empresas de inteligência artificial, que estão proporcionando a substituição do trabalho humano por máquinas. De qualquer forma, Finlândia, Reino Unido, Itália, Índia, Quênia, preste atenção, Quênia, Escócia e cidades como Barcelona, Ontário, no Canadá, e muitos mais, e já estão colocando em funcionamento ou preparando os seus projetos pilotos sobre a questão da renda básica universal, ou seja, a coisa já está saindo do papel, já está começando a caminhar. Agora eu te pergunto, como você encara essa questão dessa renda básica universal? Para muitas pessoas, elas olham para isso com ótimos olhos. Eu creio que quando elas se deparam com essas notícias, elas e ver esses homens tão inteligentes, tão bem-sucedidos, demonstrando como que uma preocupação pelos menos favorecidos,
deve emergir no coração delas um sentimento de esperança, de que o mundo está trilhando um caminho melhor. Só que será que deveria ser essa a nossa percepção quanto a essa situação? A renda básica universal, ela pode nos falar algumas coisas muito importantes. A primeira coisa é a seguinte, de que ela é uma confirmação. Ou seja, o sistema está admitindo, com todas as letras, que realmente a automação tomará a maioria dos trabalhos do homem. E que não haverá emprego suficiente e adequado para que as pessoas voltem para o mercado de trabalho. E que a desigualdade social poderá atingir níveis insustentáveis. E se nada for feito, um caos social será implantado em todo o planeta. E isso eles temem muito. Agora, raciocine comigo uma coisa. Se o interesse de todo esse sistema, dessas pessoas, dessas organizações, é o bem do cidadão, é trazer para ele uma condição de dignidade, qual das duas soluções seria a mais coerente? A primeira, dar para ele todo mês uma mísera mesada, para que ele fique sem emprego e possa apenas ter uma mínima condição de sobrevivência, ou realizar uma política de desenvolvimento tecnológico que seja gradativa, de forma a não permitir que o mercado de trabalho sofra o impacto dessas mudanças abruptas. Ou seja, fazer com que essas substituições provocadas pela automação aconteçam num ritmo que dê tempo das pessoas se prepararem para serem realocadas no mercado de trabalho. Isso faria com que as pessoas continuariam empregadas, continuariam se sentindo produtivas, continuariam com a possibilidade de trabalhar e de crescer profissionalmente. Qual dessas duas seria mais coerente? Quando a gente olha pelo lado do bem-estar do cidadão. É claro, olhando apenas pela questão natural. É óbvio que a segunda é a mais coerente. Só que isso envolveria em você colocar ali mecanismos de proteção ao trabalhador que representariam verdadeiros freios de mão na evolução tecnológica. E é isso que a proposta da renda básica universal quer evitar. Logo, isso mostra que há algo muito grande por trás disso tudo, cuja prioridade não é o bem-estar das pessoas, mas é permitir que o processo de evolução da tecnologia continue acontecendo sem qualquer tipo de empecilhos. Então, se tem uma coisa que a renda básica universal não representa, é a preocupação com a vida das pessoas. Infelizmente, a maioria das pessoas não estão enxergando isso. Elas estão cegas, sendo conduzidas como um rebanho para o matadouro. Neste ano, a pesquisa mostrou que metade dos americanos concordam que um programa de renda básica universal será uma saída positiva. O escritor israelense Yuval Noah Harari, doutorado em História pela Universidade de Oxford e autor dos best-sellers Sapiens, Uma Breve História da Humanidade e Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, ele toca nessa questão e de uma maneira muito séria, e ele vai muito mais além quando ele diz o seguinte: tendo em vista o desenvolvimento tecnológico de forma exponencial, no século XXI, o sistema político e econômico aos poucos passará a dar valor apenas aos humanos quanto ao seu aspecto coletivo. Todavia, individualmente, as pessoas perderão a sua utilidade econômica e militar, com exceção de alguns poucos indivíduos que constituirão uma nova elite de super-humanos avançados. Harari explica que essa questão da perda do valor do homem deve-se ao fato de que a inteligência está se desacoplando da consciência. Então ele levanta a questão de que o que passará a ser mais importante para o sistema econômico, político-econômico? A inteligência ou a consciência? Ele usa um exemplo muito interessante.
O exemplo dele é a questão de um motorista de táxi e um automóvel autônomo do Uber. Se você considerar um motorista de táxi, tem todas as suas experiências subjetivas. Ele gosta de determinadas músicas. Ele se alegra quando ele levanta de manhã e pega o seu carro e o clima está mais ameno. Ou então ele gosta de passar por uma rua onde tem um supermercado e gosta de ver as promoções, né, que estão ali. Então tem várias experiências subjetivas que faz parte da sua vida. Agora, o que é mais importante para o sistema? Essas experiências subjetivas do motorista ou levar o passageiro de um ponto A a um ponto B o mais rápido possível e de uma forma mais segura possível? É claro que é a opção B. Sendo que os automóveis autônomos farão isso de uma maneira muito melhor do que os humanos em pouco tempo. Para esse escritor Harari, o problema crucial não é criar novos empregos. O problema crucial é criar novos empregos onde a máquina não será mais eficiente do que nós, humanos. No século XXI, poderemos assistir à criação de uma maciça classe não trabalhadora. Pessoas destituídas de qualquer valor econômico, político ou artístico, que em nada contribuem para a prosperidade, o poder e a glória da sociedade. Eles não estarão simplesmente desempregados. Eles serão inempregáveis, ou seja, não terá como empregar essas pessoas. Para Harari, em um futuro próximo, só haverá uma solução para o homem: se integrar à máquina, ou seja, fazer upgrades em sua mente e em seu corpo que possa elevá-los a um grau superior de super-humanos, que serão dotados de aptidões ainda desconhecidas e de uma criatividade sem precedentes. Eles poderão continuar desempenhando um importante papel dentro do sistema. Todavia, aqueles que não tiverem condições ou se negarem a realizar esses upgrades irão compor a casta inferior de seres humanos, sendo dominados pelas máquinas e pelos super-humanos. Agora deixe-me ler para vocês o que Federico Pistolo disse sobre isso no seu livro Os Robôs Roubarão Seu Emprego, mas Tudo Bem. Há um limite físico para que o cérebro humano é capaz de fazer. É claro, nossos cérebros são muito plásticos e com treino podem melhorar grandiosamente com o tempo. Mas assim como a nossa força física, por mais que treinemos, tem sido grandemente ultrapassada pela das máquinas, da mesma forma o serão as nossas faculdades mentais. A evolução biológica é simplesmente muito lenta comparada com a velocidade de crescimento da inteligência artificial e das máquinas. Eventualmente isto pode mudar, mas apenas se nós nos permitirmos sermos ampliados por máquinas nos misturando a elas. Nós sabemos que a segunda espécie das habilidades tecnológicas, máquinas inteligentes, estão chegando. E a menos que nós nos preparemos, nós estaremos com problemas. Agora vamos juntar essas duas afirmações do Harari e do Federico, algo que dois economistas formados no MIT disseram no livro que eles escreveram, foi publicado em 2011. O livro, se fosse traduzido para português, seria assim: Corrida contra a Máquina. Eles falaram o seguinte: a quarta revolução industrial poderá trazer uma grande piora na situação da desigualdade social, perturbando severamente os mercados de trabalho. E o desenvolvimento da inteligência artificial e da robótica poderá fazer com que grande parte da população se torne excedentes para a máquina econômica, cada vez mais poderosa. Essas pessoas então serão como excluídas da sociedade, fazendo que a humanidade seja dividida em dois grandes grupos, como retratado no filme Elysium. Talvez você olhe para tudo isso e veja assim: poxa, mas isso aí pode ser que seja uma questão de pessoas querendo ganhar muito dinheiro através de assuntos tão interessantes, né? Então escrevem esses livros e falam sobre questões até de uma forma sensacionalista. Tudo bem, eu posso até admitir e concordar que haja por trás disso realmente uma intenção lucrativa. Só que eu quero dizer para vocês que os fatos estão aí. A questão da substituição do trabalho humano pela automação é uma coisa inequívoca. Só não vê quem não quer. A proposta da renda básica universal
está na nossa frente, está na nossa cara. Talvez a nossa realidade de Brasil, que ultimamente tem sido, né, uma questão de uma distração tão grande dentro de um lamaçal de corrupção e agora uma eleição tão tumultuada, parece que a gente está fora desse mundo. Mas a grande questão é que a humanidade está sendo encaminhada, está sendo lançada, está sendo conduzida para um beco sem saída, onde ela vai ter que decidir. Ou ela se submete a viver o resto das suas vidas dependente de uma mísera mesada, sendo submetida a um controle de máquinas e super-humanos, sendo um João, uma Maria ninguém, à margem da sociedade, ou ela vai se submeter a uma transformação no seu ser, que é o transhumanismo. E é aí que mora o perigo. Porque o transhumanismo defende um aprimoramento radical e irreversível do ser humano, dizendo que os benefícios potenciais superam em muito os riscos. No próximo vídeo nós iremos abordar justamente esse assunto. Veremos que o discurso do transhumanismo é algo que já é abertamente defendido por todos aqueles que estão se empenhando para que a tecnologia prossiga evoluindo em uma velocidade cada vez mais alucinante. Todavia, ele não passa de uma armadilha do reino das trevas, que terá um importante papel catalítico na criação de um sistema que o anticristo usará para poder pôr em prática o seu plano maligno de governar sobre a raça humana. Para terminar, eu vou deixar aqui um trecho de um vídeo oficial do Fórum Econômico Mundial sobre a Quarta Revolução Industrial. Ele serve para mostrar para nós que essa ideia do transhumanismo não é uma questão sensacionalista, não é invenção sensacionalista, mas é algo muito sério. O link de todo o vídeo está na descrição. Eu quero que você preste bem atenção, principalmente no final desse trecho que eu coloquei para vocês. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho